Avançamos agora para o próximo convidado do Guerra e Paz. Está connosco esta noite André Lameiras. É especialista sénior em comunicação dos assuntos governamentais da E7. É a maior empresa europeia dedicada à cibersegurança. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Viva André, é um prazer tê-lo aqui. Antes de mais, a cibersegurança é hoje uma ferramenta essencial na geopolítica. Sem dúvida. E, aliás, essa é uma grande parte do papel da E7. Nós somos, para além da maior empresa de cibersegurança europeia, somos também uma das poucas empresas no mundo que consegue cobrir vários segmentos, desde o consumidor às pequenas e médias empresas, grandes multinacionais e governos. O que significa que temos uma rede de telemetria espalhada por todo o mundo e que nos permite ver aquilo que realmente se passa no ciberespaço. E é uma visão que nos faz ter mais uma peça do puzzle do que é a geopolítica hoje em dia. Guerra encoberta, ao pensarmos nisto, o que é que isso significa para as infraestruturas críticas da Europa? Devemos ficar preocupados? Primeiro, guerra encoberta, vale a pena explicar que, apesar de nós dizermos que em inglês costuma-se dizer shadow war, que é uma guerra na sombra, uma guerra encoberta, mas apesar de tudo é um termo um pouco injusto, porque é tão visível no nosso dia a dia, tem tantas consequências nos nossos dias. Começar, por exemplo, pela infraestrutura crítica, falavam há pouco da Ucrânia. A Ucrânia tem visto desde a invasão da Crimeia, portanto, mesmo ainda antes da invasão terrestre, viu as suas infraestruturas críticas de energia a serem atacadas consistentemente pela Rússia, e ainda acontece hoje. E nós vemos isso enquanto E7, nós somos a maior empresa de cibersegurança na Ucrânia e por isso temos um grande papel a defender a infraestrutura crítica da Ucrânia neste período. E nós vimos já em 2016, aliás em 2015, em dezembro, um ataque de um grupo de inteligência militar russa, do GRU, que é um dos braços do governo russo. Esse grupo chama-se Sandworm, que atacou uma central energética na Polónia. Em Kiev. Em Kiev, sim. Em Kiev, simplesmente apagando as luzes a muitas pessoas. Sim. E foi essa investigação que nós vimos em 2016 que nos permitiu prevenir que acontecesse o mesmo em 2022, quando a Rússia tentou o mesmo com o mesmo tipo de técnicas para voltar a criar ainda mais destruição, não só física, mas também E deixe-me dizer, André, digital. nas semanas anteriores a 24 de fevereiro de 2022, a Rússia faz enormes ataques aos sistemas cibernéticos do governo ucraniano, dos hospitais na Ucrânia. Foi quase um pré-aviso do que depois foi a guerra real. Aliás, mais do que isso, nós antes de vermos o início da guerra na Ucrânia, portanto, física, a invasão, a E7 viu uma série de ataques nas poucas horas que antecederam o início da guerra, de ataques de wipers, que são basicamente ataques que permitem tudo deixa de funcionar e tudo é difícil de voltar a recuperar. E felizmente muito disso foi parado, mas nós vimos esse início da guerra a acontecer. E, aliás, nós vemos picos de ameaças no mundo digital antes de um conflito armado no mundo físico. Isso aconteceu também na Ossétia do Sul, antes da viagem em 2008, e que levou a pessoas que morreram de frio. E no caso, creio que em dezembro de 2025 houve também na Polónia, não foi? Exatamente, aliás, por isso eu também estava a referir a data de dezembro de 2015, porque, na verdade, este ataque na Polónia, em dezembro de 2025, primeiro, foi a primeira vez que na Europa se viu um ataque direto nesta escala a um país europeu, um país da NATO, que felizmente conseguimos parar, e a E7 fez parte desse esforço. Foi um ataque também às infraestruturas energéticas, principalmente geração de aquecimento, de eletricidade, geração eólica e solar na Polónia.
E esse ataque aconteceu exatamente 10 anos depois, portanto, nós vimos primeiro em dezembro de 2015 na Ucrânia e vimos agora em dezembro de 2026, portanto, dezembro de 2025, a acontecer a mesma coisa na Polónia pelo mesmo grupo, o Sandworm. E, portanto, tudo isto tem um simbolismo um pouco escuro, para além do próprio facto de estarem a tentar fazer o mesmo que fizeram na Ossétia do Sul, que é desligar o aquecimento. Era desligar o aquecimento com mais de 500 mil pessoas na Polónia, no pico do inverno. E por isso é que também digo que quando falamos em guerra encoberta, ela não é tão encoberta quanto isso. E na Estónia fizeram isso também. Chama a atenção para a revisão do Conselho Estratégico de Defesa do Reino Unido, em que está objetivamente dito que quase todos os dias o Reino Unido é atacado pela Rússia, a nível dos cabos submarinos e nessa parte. Enfim, antes de passar à Marisa, perguntar só, esse Sandworm, conseguimos apontar que na verdade estamos a falar do Kremlin ou não é assim? Esse não é o papel da E7. Claro. O que a E7 faz é consegue ver as táticas e consegue depois colaborar, por exemplo, no caso com o CERT polaco, com o Centro Nacional de Cibersegurança da Polónia. Trabalhamos em conjunto e para esclarecer que nós, neste caso, atribuímos ao Sandworm com confiança média, por isso existe também algumas empresas que referem um grupo relacionado com o FSB, que é a segurança interna da Rússia. O novo KGB. O novo KGB. Eles normalmente estão sempre um bocadinho a tentar ter um protagonismo. São vários braços com capacidade cibernética, mas a competir por orçamento russo, a competir por mais funcionários, como qualquer agência de um governo. E, portanto, nós colaboramos com as autoridades e as autoridades depois é que conseguem fazer, através de mais informação, conseguem dizer quem é que está por trás desses ataques e fazer, de facto, a atribuição. Além da Rússia, há também ameaças que chegam de países, por exemplo, como a China, a Coreia do Norte ou o Irão? Sim, sem dúvida. Estamos a falar de que tipo de ameaças? Ao mesmo nível que essas que acabou de enumerar? Sim. Ou seja, nós temos, ainda recentemente, nos Estados Unidos, e eu diria que não só nos Estados Unidos, falou-se muito sobre o facto da China ter uma campanha de ciberespionagem nas redes, por toda a infraestrutura crítica dos Estados Unidos, pelas redes de telecomunicação, e por isso há muita coisa que nós não sabemos que existe ainda, porque ainda não detectámos. As formas de funcionar de cada um destes países ou de cada um dos grupos alinhados a estes países, patrocinados por estes países, aqui é diferente. Enquanto a Rússia tem, por exemplo, o FSB que falávamos, tem muitas campanhas de desinformação, por exemplo, na Moldávia, como referiam, o SVR e o GRU, que são outros, inteligência exterior e inteligência militar da Rússia, têm capacidades de ciberespionagem ou de sabotagem. E depois temos a China que, por exemplo, recorre a empresas privadas para levar a cabo os seus ataques e também de vigilância, não apenas do que se passa no exterior, mas também o que se passa dentro da própria China. A Coreia do Norte, por sua vez, nós vimos até recentemente que quando a Coreia do Norte se juntou à Rússia na Ucrânia, ao esforço de guerra russo na Ucrânia, ao mesmo tempo começou uma campanha de ciberespionagem a indústrias de produção de drones por toda a Europa, em vários países da Europa, para perceber como é que estas empresas produzem os drones que têm um papel tão relevante, principalmente nesta guerra assimétrica de que se fala tanto hoje em dia, para eles próprios estarem bem preparados para o caso de um conflito com a Coreia do Sul. E isto, a Coreia do Norte, que em geral o tipo de ameaça e o ataque que faz é para ganho financeiro, porque é uma forma de suportar o regime, de suportar a máquina. E em relação ao Irão, conseguimos dizer que desde o início da guerra aumentaram os ataques cibernéticos do Irão? Historicamente, o Irão é um dos 4 grandes grupos de países, ou portanto, 4 grandes países responsáveis por ataques dos nossos adversários. E isso significa que o que nós estamos a ver neste momento é que, apesar da guerra física, há algo específico no Irão, que é cortar um acesso à internet. E sem o acesso à internet é difícil fazerem ciberataques. Por isso, no entanto,
estes grupos alinhados ao Irão continuam a fazer ataques e a perceberem o que vão atacar quando se restabelecer a ligação, mas ainda conseguem fazer algum trabalho por ligação à internet por satélite. Mas o grande problema no Irão é que tem uma rede muito grande de grupos hacktivistas, que são grupos mais ou menos orgânicos, com mais ou menos apoio estatal do Irão, e estes grupos que estão espalhados pelo mundo e não estão dependentes da ligação física à internet que o Irão tem, conseguem criar ataques que são menos sofisticados, porque não têm toda a capacidade de monitorização, vigilância, descoberta de alvos, mas que fazem muito barulho, principalmente para criar confusão e para criar uma espécie de desconfiança do público, dos cidadãos, na capacidade dos seus governos de lidar com estes ataques. O que pode acontecer no Irão é que assim que a internet voltar a estar ligada, podemos voltar a ver mais ataques bem coordenados, bem pensados por parte destes grupos patrocinados. Eu diria que estamos aqui a viver perante uma guerra cibernética tão ou mais intensa do que aquela guerra que se vê em determinados países. Sim, exatamente. É isso que estamos a assistir. Isso é que é tão importante todos nós termos em atenção porque todos nós temos um bocadinho um papel nisto. Nós falamos muito em inteligência artificial, em ataques sofisticados, mas o maior vetor de ataques, a primeira linha de defesa, somos nós próprios enquanto cidadãos, enquanto funcionários de uma empresa, enquanto funcionários de um governo, porque somos o elo mais fraco. Principalmente com o desenvolvimento de campanhas de inteligência artificial, é muito mais difícil nós distinguirmos um e-mail que pode ter um daqueles links onde nós clicamos e não devemos. Enquanto perito em cibersegurança, qual é o melhor conselho que pode dar a quem nos vê, nesta altura? Fazer sempre updates de todos os equipamentos. Sabermos que estamos a utilizar as últimas versões, porque há muitas ameaças, desde a ciberespionagem, o próprio spyware, há imensa coisa a acontecer que pode ser parada simplesmente por nós termos os nossos equipamentos com as versões mais recentes de software. Fazer sempre atualizações. Sempre. Fica esse conselho. Sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Pela presença no Guerra e Paz.